Olá, meninos. Bom dia. Hoje é a nossa prova global, né? Avaliação global. E vocês, antes de fazerem, vão assistir aqui as orientações que eu vou passar. A gente vai fazer a leitura da prova, prestem atenção, para que depois vocês possam fazer a releitura e responder a prova da melhor forma possível, com tranquilidade, para que o desempenho seja bom. Vamos lá, meninos. Primeiro vem um texto, e esse texto aqui está informando que ele é o texto necessário às questões 1 e 2. Vamos lê-lo então. A aparência desta vegetação lembra um pomar de frutas mirrado na Inglaterra. As árvores ficam bem distantes umas das outras, ananicadas, ou seja, bem pequenas no tamanho, extremamente retorcidas, tanto de troncos quanto de galhos. E a casca de muitas variedades lembra muito a cortiça. A folhagem é geralmente seca, dura, áspera e quebradiça. As árvores resistem igualmente ao calor, frio, seca ou chuva. Na primeira questão, pede o seguinte: explique quais condições ambientais justificam a presença da vegetação descrita no ecossistema apresentado no texto. Então, quais são as condições do ambiente, o que existe, né? Como é esse ambiente para justificar essa vegetação aqui, com árvores bem distantes, bem pequenas, extremamente retorcidas, né? Com troncos e galhos retorcidos, com cascas que lembram muito a cortiça, ou seja, cascas grossas, folhagem geralmente seca, dura, áspera e quebradiça. E a questão 2, a qual ecossistema o texto se refere? Justifique a sua resposta. Então, esse texto ele está falando de um ecossistema específico. Qual é esse ecossistema? E por que você chegou a essa conclusão? Como você vai justificar a escolha do ecossistema que você vai registrar, ok? A terceira questão também tem um texto. Vamos lá. As antas são animais fortes. Os pés traseiros têm 3 dedos e os dianteiros têm um adicional, muito reduzido. As antas possuem uma tromba flexível, coberta por pelos sensíveis a cheiro e à umidade. Comem frutos, folhas, caules, brotos, pequenos ramos, grama, plantas aquáticas, cascas de árvores e pastam sobre plantações de cana, melão, cacau, arroz e milho. Entre os predadores da anta estão o homem, sucuris e a onça. Quando surpreendida ou ameaçada, ela mergulha na água ou se esconde entre arbustos fechados. É capaz de galopar, derrubando pequenas árvores e arbustos, fazendo muito barulho, além de nadar e escalar terrenos íngremes muito bem. Letra A. A anta é um animal herbívoro? Explique sua resposta. Então, primeira coisa, o que é um animal herbívoro? A partir do momento que você sabe o que é um animal herbívoro, você volta no texto para identificar, pelas informações que o texto nos traz, se a anta é um animal herbívoro. E aí você vai explicar por que ela é um animal herbívoro. Você pode explicar justificando o que é ser um animal herbívoro e dando os exemplos que você viu no texto que vão permitir que ela seja ou não um animal herbívoro. Vamos lá. Letra B. Represente por meio de um desenho uma cadeia alimentar baseada no texto. Meninos, desenho, você não precisa necessariamente fazer o desenho do ser vivo. Você pode escrever o nome do ser vivo. Então, você vai voltar aqui no texto, tem diversos seres vivos, você vai elaborar essa cadeia alimentar. Fiquem atentos que não está sendo pedido aí uma teia alimentar. Então, o que é uma cadeia alimentar? O que precisa aparecer numa cadeia alimentar?
E aí você vai colocar os nomes dos seres vivos, não necessariamente os desenhos, fazendo as ligações entre esses seres vivos da forma como deve ser, da forma necessária, tá? Então fiquem atentos para que vocês não tenham dificuldade nessa questão, para não esquecerem nenhum detalhe, ok? Vamos lá, letra C. Explique que relação existe entre a anta e o ser humano. Então não se esqueçam, voltando no texto, o que acontece aqui entre o ser humano e a anta? Qual o nome dessa relação ecológica, né? É aquela unidade que nós vimos, a unidade 3, que fala das relações entre os seres vivos. Qual é essa relação? Tá? Qual é o nome que se dá a essa relação? Ok? Vamos lá. Número 4, explique o que ocorre no comensalismo. Aqui a gente tem o nome já de uma relação ecológica para você explicar como é o comensalismo, o que acontece, né? O que acontece, o que você vai precisar dizer. Os seres que se relacionam são da mesma espécie, são de espécies diferentes, a relação é harmônica, é desarmônica, está beneficiando, prejudicando, quem se beneficia, quem se prejudica. Aqui não pede o exemplo, mas se você tiver a certeza de um exemplo, coloque também, porque você explicando a informação, você está ampliando aí as possibilidades na correção da sua questão, ok? Questão 5. Na região, os produtores voltaram a investir na cultura do milho na safra de verão. Além da rotação de cultura, garantindo uma melhora na produtividade, os preços mais altos também contribuíram para o investimento no cereal, acredita o presidente do sindicato. O texto cita a importância da rotação de cultura. Foi um exercício que nós fizemos e falamos sobre a rotação de cultura na nossa revisão online. A letra A fala o seguinte: se durante a rotação de cultura sugerida pelo texto for utilizada alguma leguminosa, qual seria a vantagem? Primeiro, o que é a leguminosa que nós vimos, né? Nós vimos o que são as leguminosas. Qual é o diferencial de uma leguminosa? O que ela propicia ao solo? E o que a rotação de cultura vai permitir, né, que essa leguminosa propicie ao solo? Qual é a vantagem que vai acontecer no solo por conta dessa utilização da leguminosa na rotação de cultura? Ok? Na letra B, a rotação de cultura pode auxiliar também um dos ciclos da matéria. Que ciclo é esse? E explique. Então, você vai dizer o nome do ciclo que está relacionado, aquele ciclo biogeoquímico que está relacionado à rotação de cultura, né? E vai explicar. Como que você vai explicar? Informando qual a importância desse componente que vai estar presente nesse ciclo para a vida, né? Qual a importância para a agricultura e para a vida desse componente do ciclo que você vai descrever. Tudo bem até aí, meninos? Vamos para as questões agora de objetivas, né? Que são de opções, sabendo sempre que somente uma opção está correta em cada uma das questões. Então, só tem uma a ser marcada, tá? Vamos lá. Questão 6. A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo. É um dos 6 grandes biomas brasileiros e os seus valores sociais, ambientais e econômicos são inúmeros. A relação preocupante do ser humano com a Amazônia refere-se, meninos, aqui ele está querendo saber qual é a preocupação, qual é o problema nessa relação entre o ser humano e a Amazônia, tá? Então, as opções são
consumo exagerado de bovinos, que leva ao risco de desaparecimento desses animais, perda de espécies da fauna e da flora de grande valor ecológico ameaçadas de extinção, ações intensas de desflorestamento para a abertura de grandes áreas de pastagens, queimadas voltadas para a liberação de terrenos, para a construção de empreendimentos, ou poluição atmosférica devido à intensa liberação de gases tóxicos pelas grandes indústrias. Então, qual é a relação, com base no texto, qual é a relação de grande preocupação na Amazônia, quando eu falo do que o ser humano está interferindo na Amazônia? Vamos lá para a questão 7 agora. A cadeia alimentar mostra o fluxo de energia através de um ecossistema ou bioma. A figura mostra cadeias alimentares em 4 biomas diferentes. Analise-a. Então, aqui, gente, vem uma cadeia alimentar de uma região de tundra, uma cadeia alimentar de uma região de deserto, aqui uma cadeia alimentar de uma região de floresta, uma cadeia alimentar de uma região de pântano. Então, temos 4 cadeias alimentares. E aí fala assim: considerando a figura e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que representa uma característica comum a todos os biomas indicados. Então, você vai analisar os 4 biomas, com as 4 cadeias alimentares, uma de cada bioma indicado, e aí você vai verificar se nos 4 biomas eu tenho informação aqui que é comum. Então, você vai marcar a opção aonde a informação esteja correta para os 4 biomas ao mesmo tempo. Aí, quais são essas informações? Organismos heterótrofos são da mesma espécie. Letra B. O predador está restrito ao 4º nível da cadeia. Letra C. Os mamíferos são consumidores primários. Letra D. Produtores são autótrofos. E letra E. Nenhuma das alternativas. Então, você só vai marcar a letra E se nada do que está nas letras A, B, C e D for comum a essas 4 cadeias alimentares, acontecer nessas 4 cadeias alimentares. Ok, meninos? Muita atenção, porque é uma questão simples, mas que você precisa de atenção e de se lembrar o que compõe, como é que se formam aí essas cadeias alimentares, ok? Vamos lá para a questão 8. Para minimizar, ou seja, para diminuir o uso de inseticidas sintéticos são aqueles que são produzidos em laboratório. Então, para diminuir o uso desses inseticidas nas plantações de frutas, que é a fruticultura, e atender às normas de segurança alimentar da FAO, que é a Organização de Agricultura e Alimentos, estão sendo implantadas biofábricas de controle de pragas no Nordeste do Brasil. Controle de pragas, as pragas são aqueles seres vivos que destroem essas fruticulturas, né? Essas plantações. E aí estão sendo implantadas biofábricas. Aí você vai pensar, o que é uma biofábrica? Fábrica, vocês sabem o que é. E bio, quando eu junto, é uma fábrica de quê? Né? Então, fiquem atentos ao que é uma biofábrica. E aí, segundo momento de grande atenção nessa questão. Essas biofábricas podem adotar todas as seguintes tecnologias, exceto... Meninos, se aqui está falando exceto, você vai marcar a única que não pode ser adotada. Porque todas as outras 4 poderão ser adotadas. Você vai marcar a única que está errada, ou seja, a única tecnologia que a biofábrica não vai adotar. Vamos lá para as opções. Extração de inseticidas naturais.
criação de comensais das pragas, produção de parasitas das pragas, criação de predadores das pragas, ou produção de machos estéreis das pragas. Machos estéreis são aqueles machos que não vão mais reproduzir, tá? Não vão gerar novas pragas. Então, meninos, vocês estão vendo aqui que fala de relações ecológicas e tem aqui outras duas informações que não está relacionada aos nomes das relações dos seres vivos que nós estudamos. Então, quando vocês forem analisar essas relações dos seres vivos, pensem se está querendo controlar praga, essa biofábrica vai ter benefício ou prejuízo para a praga? Para você poder identificar se todas essas relações estão de acordo ou se alguma não pode ser utilizada. Produção de machos estéreis, ou seja, o macho não vai mais poder reproduzir. Isso pode ou não ser utilizado para controlar as novas pragas que vão surgir? Retirar inseticidas, extração de inseticidas naturais, né? Ou seja, você se utilizar, né, dos inseticidas naturais. O inseticida natural é aquele inseticida que é um ser vivo também, tá? Então, muita atenção aqui com essa palavrinha aqui, exceto, porque você vai marcar a única opção que está errada, ok? Vamos lá. Questão 9. O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recurso não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis. Então, aqui o texto está falando do ciclo biogeoquímico do carbono, está falando da importância de se substituir combustíveis fósseis, que são combustíveis não renováveis, né, que podem se esgotar, por combustíveis de fontes renováveis. E aí a pergunta é a seguinte, é sobre a interferência dessa utilização dos combustíveis fósseis no ciclo do carbono. Então, pergunta assim, a utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca... Então, o que a utilização dos combustíveis fósseis vai provocar no ciclo do carbono? É o aumento da porcentagem de carbono contido na Terra? É a redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores? É o aumento da produção de carboidratos de origem vegetal? É o aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera? Ou é a redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos? Então, fiquem atentos aqui a como esses combustíveis fósseis interferem no ciclo do carbono. E a nossa última questão fala sobre um outro ciclo, né, que é o ciclo do fósforo. O fósforo é um nutriente com fontes finitas e não renováveis, cuja velocidade de exploração é atualmente muito superior às suas taxas de retorno ao seu ciclo natural, sendo que já existem previsões a respeito de um provável colapso nas suas fontes disponíveis e conhecidas, com impactos econômicos, sociais e ambientais graves e irreversíveis. O que é esse colapso? A gente vai chegar a um momento onde não vai ter mais fósforo. E aí, como se dará esse colapso? A gente não vai ter mais como utilizar o fósforo. Então, isso vai impactar na economia, vai impactar na sociedade, vai ter um impacto no meio ambiente, e tudo isso, né, tudo isso que vai ser causado é de forma muito grave e irreversível, já que o fósforo não se renova.
Aí vamos para a questão, né? Dentre as várias aplicações do fósforo, a sua importância biológica. Então, aqui eu quero a importância do fósforo biológico, ou seja, para a vida, para os seres vivos. Então, a sua importância biológica destaca-se, pois faz parte da composição dos componentes do sangue, é um importante constituinte dos músculos, faz parte da constituição dos ossos e dentes, está presente nas moléculas que compõem a pele e cabelos, ou é utilizado pelo estômago para a digestão de carnes e gorduras. Meninos, com isso nós encerramos a explicação. Releiam agora a prova, arrumem todo o material para que vocês possam, né, num ambiente tranquilo, para que vocês possam fazer essa releitura, né, da prova e responder com calma. Respondam com atenção e só enviem a prova quando vocês tiverem a certeza de que está tudo preenchido da forma que vocês acham que seja a mais correta possível. Assim que terminarem, lá no grupo do WhatsApp do 7º ano, coloquem seu nome e informem que finalizaram a prova, para que então eu possa fazer esse controle e depois corrigir. Ok, meninos? Por hora é só. Boa prova e até a próxima quinta!